Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Estamos aqui em mais um Hemoplay Podcast da BHH. Nós estamos no evento do Comitê de Glóbulos Vermelhos e nós acabamos de participar de uma mesa muito interessante, onde a doutora Ana Cristina Pinto, que é do Hemocentro de Ribeirão Preto, e a doutora Joyce Aragão, que é gerente-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, tiveram a oportunidade de passar algumas informações que a gente está querendo discutir novamente aqui nesse podcast. Em realidade, as informações que a doutora Ana Cristina trouxe nos fizeram refletir um tema que está muito na moda e que a gente vai voltar a falar sobre ele amanhã no evento, que é adesão e barreira de acesso. Ana, fala um pouquinho sobre o quanto que os trabalhos de mortalidade e de custo se misturam com o tema da adesão, das barreiras de acesso à política de atenção integral da pessoa com doença falciforme no Ministério da Saúde do Brasil. Bom, o tema ele se mistura porque um tem relacionamento com o outro muito íntimo. Por exemplo, na nossa análise de custo do impacto econômico da doença falciforme no Brasil, que nós publicamos na revista Falciforme em 2021, nós utilizamos um modelo econômico que já é bem utilizado pela Organização Mundial da Saúde, a WHO, para cálculo do impacto econômico de várias doenças, e ele leva em conta custos diretos com o tratamento de uma determinada doença, no caso que a gente estuda foi a doença falciforme, e custos indiretos. Os custos diretos são calculados através de consultas médicas, custo da consulta, da linha de cuidado, uso de hidroxureia, penicilina, tratamento das complicações agudas e crônicas, transfusões, internações, transplante para esses pacientes, e os custos indiretos são calculados pelo tempo perdido devido à morbimortalidade. Então, a mortalidade tem um impacto direto nos custos indiretos, e por isso que o custo indireto no Brasil foi tão alto, correspondendo a 75% do custo total, do impacto econômico total anual desses pacientes. Então, hoje, no Brasil, nós temos uma alta morbimortalidade, se compararmos a países do primeiro mundo, mesmo tendo uma linha de cuidado já pré-estabelecida. Então, o que aconteceu que nós discutimos com a doutora Joyce? Foi o que acontece? Uma falta de adesão ao tratamento, a essa linha de cuidado, um desmantelamento do SUS que nós vimos nos últimos anos, que teve um impacto na morbimortalidade. Então, nós temos uma alta mortalidade, principalmente infantil no Brasil, inaceitável, quase 10% em alguns lugares, sendo que no primeiro mundo é menos de 2%. E isso tem impacto nos custos indiretos, que foram responsáveis por 75% do custo total. Então, a adesão ao tratamento preventivo, que previne as complicações e previne a morbimortalidade, tem tudo a ver com o custo e tudo a ver com a qualidade de vida dos pacientes. E nós estamos falando, então, de triagem neonatal, de acesso ao Doppler, de acesso à hidroxureia e de adesão à hidroxureia. Porque a gente está deixando cada vez mais claro a diferença entre barreiras de acesso e dificuldade na adesão de médicos e de pacientes. Então, nós temos 3 vertentes. As barreiras de acesso, nós vamos trabalhar elas através de identificação e enfrentamento dessas barreiras, tanto no interior quanto nas capitais. Nós temos barreiras diferentes nesse nosso Brasil continental. E a questão da adesão médica e da adesão de pacientes. Um dado interessante, publicado num artigo americano, foi feito em Maryland, 8.100 e alguma coisa, 8.150, vamos dizer,
quase pacientes com doença falciforme. Foi feito, então, um questionário desses pacientes. A hidroxurete tinha sido prescrita nos Estados Unidos para 45% desses pacientes somente. E aí, quando a gente vai para a barreira dos pacientes, desses 45%, no máximo 37% estavam utilizando com uma taxa de utilização correta. Ou seja, nós temos 3 níveis de enfrentamento para atacarmos no Ministério. E, doutora Joyce, o que você pensa em relação a cada um, o que podemos fazer em cada uma desses níveis de problema? Barreiras de acesso, dificuldade de adesão médica e dificuldade de adesão do paciente. Bem, a gente tem um desafio grande para esse momento. O trabalho que a Ana fez é fundamental para a gente vislumbrar os nossos espaços a serem trabalhados, né, intensamente. Eu fiquei muito, eu não vou dizer feliz, né, porque não é caso, mas eu gostei muito de já ter um diagnóstico, um trabalho que aprofundou vai ser um instrumento do nosso processo de trabalho. Nós vamos levar, inclusive, esse trabalho, a apresentação da Ana, para os espaços de discussão lá dentro da coordenação, com as equipes que estão trabalhando com doença falciforme. Esse trabalho foi fundamental. Eu fiquei imaginando ao quanto isso é necessário nesse momento que nós estamos retomando o trabalho no Ministério, tendo um cuidado em dialogar com todo o SUS, né? Quando eu falo todo o SUS, eu estava com o SUS, hemocentros, que são os centros de referência de doença falciforme. Basicamente, são nesses locais onde a gente vai ter que atuar, né? E com a visão que nós temos da situação atual desses espaços, o trabalho que a Ana Cristina trouxe, ele é vital para a gente, olha, está aqui o que está acontecendo e olha ele matematicamente explicitado nesse trabalho. Então, as novidades que nós temos, que encontramos nesse outro momento de retorno ao trabalho ao Ministério, elas são de uma extrema destruição de um processo de trabalho que era baseado em capacitações, na presença do Ministério nos centros de referência. Nós fazíamos todo um trabalho, tanto de estar junto no espaço, como grupos trabalhando com atividades, eventos voltados para os profissionais do SUS, para a gente trazer a doença falciforme para um espaço de luminosidade, porque ela voltou para um espaço obscuro, do desinteresse dos profissionais em cuidar dessas pessoas, pelo esvaziamento dos compromissos dos estados que devem prover os medicamentos, e um impacto incrível no abandono de pacientes dos espaços de cuidado deles, né? Então, a gente vai precisar investir muito. O Ministério da Saúde tem que dar suporte, criar estruturas para estar presente. Acho que hoje tem uma facilidade online que a gente não tinha antes. O próprio Ministério tem uma parcela significativa de trabalho online que vai facilitar. Nós estamos dizendo parcerias internacionais. A gente tem uma parceria que está começando a ser trabalhada com o St. Jude, né, que é um hospital nos Estados Unidos especializado no Memphis, que é esse hospital. Nós temos uma brasileira, a Jane Hanks, que está desenvolvendo esse trabalho de uma plataforma mundial e no qual nós entraremos de maneira bem forte com a capacitação em doença falciforme. O Ministério da Saúde vai abraçar esse trabalho. Nós vamos nos envolver intensamente para que a gente possa estar em todos os espaços. Hoje tem uma coisa que se agravou, e eu acho que o trabalho da Ana mostra, e tenho quase certeza que a população do interior do Brasil, como por exemplo na Bahia, é uma população que sofreu muito o impacto nessas populações, a inexistência de especialistas, a inexistência de outras especialidades que olhem as intercorrências que as pessoas com doença falciforme têm. Então,
esse encontro hoje foi muito significativo para dar suporte ao trabalho do Ministério da Saúde. Claro que Clarice daqui e a Ana já são do nosso grupo da Câmara Técnica da Doença Falciforme. Foram no passado e agora retornam. Mas a gente sabe que o trabalho a ser desenvolvido hoje vai encontrar um cenário diferente daquele que a gente trabalhou. Houve dentro do sistema de saúde algumas modificações na estrutura das secretarias de Estado, na estrutura da relação do Hemocentro com o Ministério e com as suas secretarias. Tem uma série de novidades que vão ser decisivas para serem transformadas num processo que venha dar resultado. A questão do acesso é fundamental, a questão do diagnóstico precoce é fundamental, a qualificação dos profissionais, o uso de hidroxureia para dar uma atenção de qualidade que comprovadamente ela traz. Esse é fundamental. Então, o nosso trabalho, esse trabalho da Ana, estou ressaltando muito que ele veio assim, eu não estivesse aqui, eu não teria visto, né? Quero também ressaltar a importância desse encontro da BHH, porque eu vi o trabalho, eu fiquei muito, muito impressionada com a precisão dos dados, a coleta. Ele traz um conteúdo muito importante para a gente, do Ministério da Saúde, e ele vai ser muito utilizado. Então, eu quero agradecer o convite da BHH para estar aqui, para poder ter essa oportunidade de trabalhar, falar e juntar, né? Que é muito importante. Eu acho que nós estamos num momento muito rico, né? Um momento em que o Ministério da Saúde retoma a reconstrução desse processo de trabalhar com a doença falciforme, que é uma doença tão prevalente no Brasil e que a gente trabalha com números estimados de 60 a 80 mil pacientes. O trabalho da Ana calculou 50 mil pessoas com doença falciforme S-beta-0 numa conta conservadora, para poder não extrapolar, quer dizer, muito corretamente. Mas o que eu acho mais interessante é o momento da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e o Ministério da Saúde caminharmos juntos com os técnicos, com o comitê do Glóbulo Vermelho, que está todo envolvido de alguma forma dentro dessa retomada, e coisas novas podendo acontecer, que possam fazer o enfrentamento das barreiras de acesso, e ressaltando que o lema da BHH desde o ano passado é equidade, e a equidade é um dos princípios básicos do SUS, e que é o que a gente está se debruçando para trabalhar ponto a ponto e quebrar as barreiras para conseguir a equidade, capacitar médicos, dar suporte a médicos para prescrever os medicamentos, para indicar os transplantes que estão disponíveis, para prescrever os medicamentos que estão disponíveis hoje dentro do SUS, para preparar essa equipe para receber os novos medicamentos que estão vindo, com as indicações precisas, balizadas pela Câmara Técnica e acolhidas pelo Ministério, e todo mundo trabalhando junto com a energia positiva que a gente transmite com a vibração do trabalho, nós vamos conseguir reverter essa situação. Eu gostaria só de reforçar o que a Clarice está falando, que o Ministério da Saúde tem um compromisso em garantir o tratamento, os cuidados necessários, né? E que nós estamos muito envolvidos na aquisição de todos os medicamentos, todas as condutas, todos os protocolos, para que tenha a possibilidade de fazer diagnóstico. Há um compromisso muito grande nosso, e principalmente no sentido da estrutura dos hemocentros, né? Hoje a gente tem um compromisso em estar atuando na hemorrede, dando melhor infraestrutura, melhor condição para que possa e trabalhar para garantir que os medicamentos estejam disponibilizados, né? Que o Estado se comprometa, que a triagem retome de forma adequada ao seu papel de diagnóstico precoce
que é fundamental. Então, essa coisa em conjunto, ela é muito importante para produzir um resultado que é um desejo enorme das pessoas que trabalham com hematologia e com a doença falciforme aqui em especial. Vocês viram a importância desse evento? Eu gostaria de ressaltar a importância de um evento como esse do Clube do Glóbulo Vermelho, que joga luz, atenção a doenças tidas como benignas do sangue, que são relegadas, né, a segundo plano, até por hematologistas, né, em sua maioria, que preferem a oncohematologia, mas nós temos aqui um campo riquíssimo, né, pacientes que precisam ser cuidados, e esse evento da BHH, ressaltando a importância das doenças do glóbulo vermelho, nos deu essa oportunidade de discutir como estamos hoje na doença falciforme, uma doença de grande impacto, né, social, principalmente econômico no nosso país, e que marcou, né, o início, o pontapé inicial aí de uma nova união, colaboração entre a BHH, Ministério da Saúde e nós especialistas, para que juntos a gente consiga melhorar o cenário atual da doença falciforme no país. E uma coisa importante é que a doença falciforme, ela tem um significado muito grande para nós brasileiros e brasileiras. Ela é uma doença de afrodescendência. Ela atinge majoritariamente uma população que veio construir nossa base cultural, né? E esse povo, pelas condições de sequestro de África para cá, esse povo não teve políticas para tirar, para compensar, né? Para colocar em outro nível essa população. Então ela ocupa os segmentos sociais mais vulneráveis e agravado pelo racismo institucional, que ele aparece na hora de serem cuidadas no sistema de saúde, a gente não pode negar. E não vamos ser nós do Ministério da Saúde que vamos não colocar esses cuidados nesse patamar que a gente tem que colocar. Há um resgate, sim, ela tem uma coisa simbólica, ela mostra de onde viemos. Então, isso para nós, em se tratando de Ministério da Saúde, em se tratando de compromisso de governo, isso é muito importante, é vital, e também saber que a gente conta com profissionais incríveis, profissionais comprometidos, que têm uma história de vida com a questão da doença falciforme no Brasil. A gente tem uma geração, né, que se dedicou, que aprofundou. Se a gente conseguiu chegar no Ministério, criar uma política, ter como tratar, isso foi um investimento de muitos profissionais, inclusive das que estão aqui com a gente, em ter esse compromisso e ter essa visão. Então, ela também tem essa carga no que diz respeito à nossa soberania nacional. Cuidar dos nossos, principalmente daqueles mais vulneráveis que criaram essa nação, que estão aqui, que é a nossa cultura. Então, esse contexto histórico, social, político que a doença falciforme se coloca é uma visão, nesse momento, do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, agregar. Por isso a gente vai estar nos espaços. E esse espaço da BHH proporcionou, nesse momento, essa tomada importante para a questão nacional, para a gente, como população brasileira, né? Obrigada, então, gente, e até a próxima. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.